Bem, vamos iniciar mais uma aula de exercícios com o tema pilhas. Então aqui na primeira questão a gente vai calcular o potencial de três pilhas, uma com alumínio e cobre, zinco e alumínio e cobre com zinco. Para você calcular o potencial, que é representado por ΔE, você tem que subtrair o valor do maior pelo valor do menor. Então, entre alumínio e cobre, quem seria o potencial maior? Aqui tem o alumínio e tem o cobre. O potencial maior é o potencial do cobre. Então, aqui é mais 0,34 menos 1,66. Tá? Então, vai ficar ΔE. Isso aqui vai ser igual a esse valor. Aqui tem um jogo de sinais, né? Vai ficar 0,34 mais 1,66. Isso vai me dar um potencial de 2. Isso aqui é o potencial na letra A, 2 volts. 2,0 volts. Tá? Cuidado com o jogo de sinais aqui. Na letra B, vamos pular aqui. Na letra B, eu quero que você calcule o potencial entre zinco e alumínio. Tá? Alumínio está aqui e o potencial do zinco está aqui. Então, de novo, você pega o valor maior e subtrai do valor menor. Entre esse e esse, que é o zinco e alumínio, quem tem o potencial maior? Aí a gente tem que lembrar que a gente tem lá na matemática o zero, né? O zero à direita são os positivos e à esquerda a gente tem os negativos. No caso aqui os dois valores são negativos, é menos 1,66 e menos 0,76. Os valores que estão mais distantes do zero para números negativos são menores do que os valores mais próximos do zero. Então, quanto mais próximo do zero, maior é o valor negativo para os números negativos. Então, o valor maior é o menos 0,76 e o valor menor é menos 1,66. Lembrando que você tem que subtrair o maior do menor, por isso aquele sinal de menos ali ele fica. Esse sinal valor aqui é o valor, é o sinal da equação, da fórmula. Então aqui você vai ter o jogo de sinais duas vezes. A primeira vez é menos com menos, que é esse menos com esse menos, que vai ficar mais. E depois você vai ter outro jogo de sinal, que é esse entre esses dois aqui. Menos 0,76 mais 1,66. Isso aqui vai dar 0,90, né? 0,90 volts. Tá certo? E para terminar, a gente vai calcular a do cobre e do zinco. A gente vai fazer direto aqui, porque a do cobre e do zinco não tem jogo de sinal. Cadê? Cobre e zinco tem jogo de sinal, mas é mais direto, tá? Porque dá para saber aqui quem é maior e quem é menor. O maior é o 0,34 e o menor é o 0,76. Então você vai somar os dois valores, né? Então vai dar o valor de 1, mais 1,10 ou mais 1,1 volts. Então a gente calculou o valor do potencial para cada uma dessas pilhas. Tá bem simples essa parte aqui. Mais uma equação, mais uma questão sobre calcular o potencial da pilha, agora de cobre e de chumbo. O potencial de cobre, ele é o potencial, é o eletrodo positivo, ele fica no cátodo e aqui ele fica no ânodo por causa dos valores, né? O maior valor fica aqui na parte da direita e o menor valor fica na esquerda. Tá? E o elétron vai fluir do polo negativo para o polo positivo, mas aqui é só para você calcular.
Então você pega o maior, 0,34, e subtrai do menor. Vai ter um joguinho de sinal aqui, né? Que é 0,34 menos 0,13. Então isso aqui vai ser uma soma que você vai fazer de 0,34 mais 0,13. 0,34 mais 0,13, isso vai me dar um valor pequeno de 7,440 e 0,47 volts, tá? Então aqui bem simples essa questão sobre calcular potencial. Então vamos para outra questão. Pronto, essa questão aqui não tem para calcular o potencial. Aqui você vai dizer quais são as alternativas corretas. Então tem mais de uma aqui. Aqui ele não dá o valor do potencial, tá? Mas ele indica que um eletrodo ele está diminuindo de tamanho, enquanto o outro está aumentando. Então aqui a gente já pode afirmar que aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. O elétron aqui vai desse sentido para esse sentido. Ele flui da esquerda para a direita. Então aqui a gente pode dizer que é o ânodo e aqui é o cátodo. Aqui ocorre a oxidação, e aqui ocorre a redução, que é o ganho de elétrons. Se aqui ocorre a oxidação, o elétron sai, ele empurra o elétron, a gente pode dizer que esse aqui é o agente redutor. E o lado de lá é o agente oxidante. O agente é aquele que provoca. Ele provoca a oxidação do que está do outro lado e ele provoca a redução do que está do outro lado. No caso aqui, esse eletrodo provoca a redução desse. Então esse eletrodo é o agente redutor. E esse eletrodo é o agente oxidante. Nesse eletrodo eu tenho maior potencial. Então o potencial aqui é maior. E aqui o potencial ele é menor. Tá? Então aqui a gente já pode, lembrando disso aqui, a gente já pode verificar as alternativas para ver qual é a resposta correta. Tá? Então a letra A ele fala que a oxidação ocorre em B. Não, em B ocorre a redução. Tá? Então aqui está errado. Na letra B, a tem maior potencial de oxidação. Aqui tem um detalhe, porque ele fala de potencial de oxidação. Ou seja, ele está falando que A ele oxida melhor do que B, isso é verdade. Agora, se ele estivesse falando que ele tem maior potencial de redução, aí estaria errado. Letra C, os elétrons fluem do polo positivo daqui para o polo negativo. Não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tá? Por enquanto a gente tem a letra B como correta, mas pode ter mais de uma, porque ele fala que você assinalar as alternativas corretas. A é o ânodo da pilha, tá correto também. A é o polo negativo da pilha. E a solução que tem cátions A, que é essa solução aqui, ela vai ficar mais concentrada. Isso é verdade. Com o passar do tempo, a placa fica menor, mas a solução, que é a parte líquida, fica maior, fica mais concentrada. Do outro lado ocorre o inverso. Tá? A placa vai aumentar de tamanho e a concentração vai diminuir o seu valor. Então a gente tem aqui três alternativas corretas, já que ele está pedindo as alternativas corretas. Mais uma questão sobre pilha, que ele não quer que você calcule. Você tem que calcular, mas não é para você encontrar o valor. Ele quer saber qual é o que vai ter maior diferença de potencial entre essas quatro possibilidades. Tá? Você pega a prata e mistura com cobre e vê o valor. Prata e chumbo e vê o valor. Prata e zinco e vê o valor. No entanto, a gente pode resumir esse cálculo fazendo o cálculo de potencial normal. Você pega o maior potencial e subtrai do menor potencial. Esse vai ser a maior diferença. O maior potencial de redução é esse aqui, ó, é a da prata. A prata tem o maior. Então, um dos eletrodos é a prata. Do outro lado, o menor potencial é o do zinco. Então, o outro potencial que vai ser responsável pela maior diferença, ou maior eficiência,
vai ser entre esses dois aqui. Então a resposta que tem a alternativa correta é a letra B. Esse menos esse vai dar um potencial de 1,6 volts. Se eu pegar a prata com o chumbo, vai dar o potencial de 0,6 volts. Se eu pegar a prata com o cobre, vai dar um potencial de 0,5 volts. Tá? Então, o maior potencial é o potencial da prata com zinco. Aí você pode fazer com cobre e chumbo, cobre em chumbo. Você pega os dois valores e o valor que vai dar é 0,4 volts. Que aí você pega o maior e subtrai do menor. Se você pega cobre e zinco, o maior é esse e o menor é esse, vai dar 1,1 volts. Então a pilha com maior valor de diferença é a pilha justamente do maior potencial com o menor potencial, é a letra B. E para a gente terminar, tem essa questãozinha aí para a gente verificar a alternativa correta, tá? Tem dois valores de potenciais aqui, o do zinco e do ferro. Aí ele fala na letra A que o eletrodo do zinco é o agente redutor. O agente redutor é o que provoca a redução, ou seja, ele oxida. Esse eletrodo está falando que oxida. Vamos relembrar, em uma pilha, aquele que tiver maior potencial é o cátodo. Então aqui o maior potencial é o potencial do ferro. O maior potencial é o do ferro. Então ele é o polo positivo, ele é o cátodo. Ele é o polo positivo. Enquanto esse, que é o menor potencial, é o ânodo, é o polo negativo. Tá? No ânodo ocorre a oxidação, tá? Então o zinco realmente ele é o agente redutor, é nele que ocorre a oxidação. Então aqui a gente já tem a resposta correta, é a letra A. A letra A é a resposta que tem falando dessa questão aqui. Na letra B ele fala que o eletrodo de ferro sofrerá corrosão, é o contrário. Se você lembrar, o eletrodo do cátodo ele vai aumentar de tamanho, aqui aumenta e aqui diminui, tá? Na letra C ele fala que os elétrons migrarão do eletrodo de ferro para o eletrodo de zinco, que é o contrário. O ferro está aqui e o zinco é como se estivesse aqui. Então os elétrons vão se mover do zinco para o ferro, não o contrário. O eletrodo de zinco terá a massa aumentada, é o contrário, aqui a massa diminui. E por último, a solução do ferro, que é a solução que está desse lado aqui, ela vai ficar mais concentrada, vai ficar com excesso de ferro. Não, ao contrário, vai ficar mais diluída. Então a letra A conclui que é a alternativa correta. A gente encerra essa parte e a gente se vê na próxima aula, né? Até mais aí.